20 fatos rápidos que farão de você a pessoa mais inteligente da sala. Você costuma sentir que não tem nada de inteligente para contribuir com uma conversa? Você já ficou envergonhado porque está em uma sala com outras pessoas e há um silêncio constrangedor? Bem, você não precisa mais se preocupar. Você pode usar esses fatos interessantes como quebra-gelo e ser a pessoa mais inteligente em todas as conversas. No leste da África, você pode comprar cerveja feita de bananas. Muito antes dos europeus descobrirem várias técnicas para fabricar cerveja, os africanos costumavam fabricar cerveja com as culturas disponíveis localmente. E mais especificamente na África Oriental, eles tradicionalmente fabricavam cervejas a partir de bananas. As orelhas de um elefante são usadas para regular a temperatura do corpo. A intrincada rede de vasos sanguíneos perto da superfície do ouvido e sua fina camada de pele permite que um pouco de calor do sangue se dissipe, assim diminui sua temperatura em quase 10 graus. Um beijo de 1 minuto queima cerca de 20 calorias. Como o beijo envolve atividade muscular em seu rosto, um beijo normal queima em média de 2 a 3 calorias por minuto. A intensidade de um beijo apaixonado poderia queimar de 5 a 26 calorias por minuto. Em um baralho, o rei de copas é o único rei sem bigode. O rei de copas ilustra Carlos, o Grande, que provavelmente tinha bigode. O esboço inicial também tinha bigode. Ele desapareceu ao longo do tempo devido a imperfeições de fabricação. Maçãs são mais eficientes em acordar você de manhã do que café. Uma maçã com certeza não vai te dar uma sacudida de cafeína como a que o do café faz, mas fornece energia que dura o dia inteiro. Ela contém açúcar natural, que é uma fonte direta de energia sem causar queda de glicose no sangue. O pretérito da palavra em inglês there é thirst. Antigamente, o passado simples de there era thirst. No entanto, na década de 1830, ela foi substituída por dared, que tem sido utilizada desde então. A palavra testemunhar deriva de uma época em que os homens eram obrigados a jurar pelos seus testículos. Tradicionalmente, a palavra testemunhar vem da palavra tetis, que é a palavra latina para testículos. Supõe-se que na Roma Antiga, quando os homens prestavam juramento, a fim de expressar sua certeza, eles seguravam e juravam pelos seus testículos. E se o juramento fosse quebrado, seus testículos teriam que ser cortados. Oh, não! Einstein dormia 10 horas por noite. Dizem que Einstein dormia mais do que uma duração média do sono todas as noites. Ele dormia pontualmente por 10 horas toda noite, mas adicione a isso sonecas diurnas. Nem todas as papilas gustativas estão na nossa língua. É verdade que a maioria das papilas gustativas está na sua língua, mas também existem células gustativas na garganta, epiglote, nariz e seios nasais e parte superior do esôfago. Os sinais enviados por essas células são convertidos no que conhecemos como paladar. Bananas crescem apontando para cima. As bananas passam por um processo distinto chamado geotropismo negativo. Elas se voltam para o sol à medida que crescem, em vez do solo. Elas crescem contra a gravidade e por isso assumem a forma curva. Crocodilos engolem pedras para ajudá-los a mergulhar mais fundo. As pedras que são engolidas pelos animais são chamadas gastrólitos. Os crocodilos engolem pedras para ajudá-los com a digestão e melhorar a habilidade de mergulho. A pedra na barriga do crocodilo o ajuda a permanecer debaixo d'água por mais tempo. Cenouras contêm 0% de gordura. Uma cenoura crua média contém aproximadamente 25 calorias e apenas 4 gramas de carboidratos digeríveis. Portanto, as cenouras são um complemento eficaz à sua dieta para perda de peso. Quando seu rosto fica vermelho, seu estômago também fica. Quando está envergonhado, seu corpo libera adrenalina, que dilata os vasos sanguíneos para melhorar o fluxo sanguíneo e o oxigênio. Isso significa que as veias do rosto, o revestimento do estômago e o corpo inteiro têm mais sangue do que o normal fluindo através deles, tornando-os vermelhos. Você pode comprar melancias quadradas no Japão. Melancias quadradas foram desenvolvidas por 2 razões. Em primeiro lugar, são mais fáceis de empilhar e transportar. E em segundo lugar, como o espaço é um problema no Japão, essas melancias quadradas são projetadas para caber perfeitamente dentro de geladeiras menores. A maioria das vacas produzem mais leite quando escutam música. Sabe-se que as vacas estão em paz e felizes quando estão ouvindo música. E um estudo sugere que as vacas felizes produzem leite mais nutritivo. O plástico bolha foi originalmente inventado como papel de parede. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes inventaram o plástico bolha selando 2 cortinas do banheiro e criando pequenas bolhas de ar. Eles inicialmente tentaram vendê-lo como papel de parede. Araquibutirofobia é o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. No grego, araque significa amendoim.
e butir significa manteiga. Fobia é medo. Juntos é o medo de ser sufocado pela pasta de amendoim. Mas isso significa apenas o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. Você sabia que o cérebro de Einstein foi roubado quando ele morreu? Logo após a autópsia do corpo de Einstein ter sido realizada no Hospital Princeton, em Nova Jersey, o patologista de plantão, sem permissão, roubou seu cérebro e também tirou seus olhos. O patologista convenceu a todos que tudo foi feito em nome da ciência, a fim de realizar pesquisas e especulações. Você perde uma camada completa de pele a cada 4 semanas. A camada mais externa da pele, conhecida como epiderme, lança células mortas continuamente ao longo de 4 semanas para dar lugar a outras novas. É uma camada impermeável e dá à pele o seu tom. Usar fones de ouvido por apenas 1 hora aumenta as bactérias em seu ouvido em 700 vezes. Quando você ouve constantemente o áudio por 1 hora usando fones de ouvido, o ar natural é impedido de entrar nos ouvidos e, portanto, causa o aumento de bactérias. Isso aumenta a infecção no canal auditivo e também contribui para a perda auditiva. Quantas vezes você já ouviu mitos que parecem fazer sentido, mas se você realmente parar para pensar, não fazem o mínimo? Tipo, se você engolir um chiclete, ele permanecerá no seu corpo por 7 anos. Vejamos os 10 principais mitos que foram totalmente desmentidos. 10. Os raios nunca atingem o mesmo lugar 2 vezes. O raio é uma descarga elétrica criada pelo atrito de bilhões de partículas de gelo que esbarram uma nas outras dentro das nuvens. Isso toma a forma do que conhecemos como relâmpago. Este processo leva milissegundos e essa carga reverbera imediatamente de volta para a nuvem, de modo que, tecnicamente, o raio já está atingindo 2 vezes o mesmo lugar e está indo tão rápido que não podemos vê-lo. É definitivamente mais comum que um raio atinja certas áreas do que outras. O Empire State Building, por exemplo, é atingido por relâmpagos entre 20 a 25 vezes por ano. 9. Muitos doces lhe provocarão um pico de açúcar. Você pode estar familiarizado com a ideia de que se você alimentar as crianças com doces demais, elas ficarão loucas, hiperativas, terão picos de açúcar. Se não for verdade, de onde vem este mito? Bem, algo que vale a pena considerar é que doces e bolos foram frequentemente oferecidos em ocasiões especiais nas quais as crianças já estão entusiasmadas. Ou os doces e bolos são vistos como recompensas que podem elevar o seu humor e levar a uma mudança em seu comportamento. 8. Estalar os dedos leva a artrite. Isto foi testado pelo Dr. Donald Unger, que instalou os dedos apenas em sua mão esquerda todos os dias durante 60 anos, e nenhuma das mãos desenvolveu artrite. Esforço de rachar! Instalar seus dedos é chamado de crepitação, e a crepitação vem de bolhas de gás no fluido que envolve suas articulações, que é chamado de líquido sinovial, sendo liberado. A crepitação é inofensiva e não assinala um problema de saúde, a menos que seja acompanhada de inchaço, irritabilidade ou dor. 7. Se você pegar a comida em alguns segundos, ela estará completamente limpa e completamente segura para comer. Bem, um cientista chamado Dr. Cutler, da Queen Mary University de Londres, realizou um estudo sobre esta mesma ideia e ele descobriu que todos os alimentos deixados cair estavam contaminados de alguma forma. Quer você pegasse em 5 segundos, 10 segundos ou mesmo imediatamente, todos os alimentos estavam contaminados de forma semelhante. É verdade, porém, que quanto mais tempo um pedaço de alimento permanecer no chão, mais bactérias eles irão acumular. Portanto, por mais que gostássemos de pensar que as bactérias estão pacientemente contando até 5 até tocarem nos alimentos que deixamos cair, lamento, mas temo que sejam bem rápidas. 6. Um mapa de sabores da língua foi revelado. A língua humana não experimenta o paladar como um dia pensávamos. Este mapa sugere que a capacidade de saborear doce, salgado, azedo e amargo estava confinada em diferentes áreas da língua. Os receptores que captam os gostos estão, na verdade, distribuídos por toda a língua. O mapa vem de um artigo de 1901 de um cientista alemão chamado David P. Hennig. Hennig se propôs a medir o limiar para a percepção do paladar ao redor das bordas da língua, através da queda de estímulos correspondentes a doces, salgados, azedos e amargos, em intervalos ao redor das bordas da língua. 5. Se você urinar em uma piscina, ela mudará de cor. Isso é uma mentira. Isso apenas é falso. Apesar do que possa ter sido dito, urinar em uma piscina não muda de cor. O mito sugere que há um químico nas piscinas que reagirá de alguma forma com a urina e mudará de cor, pegando e envergonhando qualquer um que ousasse fazer xixi na piscina. Agora, embora o corante de urina pudesse ser produzido, ele não está em uso. O corante foi revisado por várias razões. Uma dessas razões é que não beneficiaria realmente ninguém. As crianças provavelmente o veriam como um desafio e as piscinas públicas provavelmente estariam cobertas de corante enquanto as crianças se provocassem. Além disso, o produto químico poderia facilmente reagir com outros produtos químicos, envergonhando os outros nadadores inocentes.
4. Se você engolir uma semente de maçã e deixá-la ficar no seu estômago, eventualmente uma macieira crescerá dentro do seu corpo. Bem, sementes e grãos de maçã não podem literalmente crescer dentro do seu corpo. O que acontece é que se você engolir uma, ela literalmente passará pelo seu sistema digestivo, assim como o chiclete em questão de tempo. Vejam o seguinte, as sementes precisam de nutrientes, precisam de água e precisam de tempo para crescer. Tudo que seu estômago tem é ácido. 3. Albert Einstein foi um péssimo aluno. De onde você tirou essa? Que coisa estranha de se dizer. Muita gente parece pensar que Albert Einstein, você conhece, o gênio, a lenda, o ícone do estilo, na verdade não era muito bom em matemática na escola. Bem, eles estão errados. Einstein era um ótimo aluno. No entanto, ele não era muito bom em francês e talvez seja daí que vem esse argumento. Ele tentou entrar na Escola Politécnica de Zurique quando ainda era um adolescente. Ele reprovou no exame de admissão. Ele passou na sessão de matemática com distinção, mas reprovou nas sessões de linguagem, botânica e zoologia, em grande parte porque o exame foi escrito em francês, o qual ele não conseguia falar muito bem. Ele ainda se saiu muito bem, considerando que ainda estava estudando no colegial, e ao contrário do que você possa ter ouvido, ele não aprendeu a ler tarde na vida. Ele aprendeu quando era bastante jovem. 2. As abelhas não deveriam ser capazes de voar. É fisicamente impossível. Desculpe por dizer isso a vocês, mas caso vocês não tenham notado, as abelhas voam. Isso é tipo metade do que elas fazem. Elas voam e fazem mel. Se você pensa em uma abelha como uma aeronave com propriedades fixas, então há alguma lógica nesse argumento. O tamanho das asas das abelhas versus o tamanho e o peso de seu corpo deveria significar que a abelha não conseguiria voar, porque, em teoria, ela não pode gerar elevação suficiente para realmente sair do chão, e muito menos controlar seu voo. Entretanto, a abelha contorna isso de forma bastante inteligente, batendo suas pequenas asas muito rápido. Isso cria uma elevação suficiente para levantá-la e procurar por algumas flores saborosas. 1. Os seres humanos utilizam apenas 10% de seus cérebros. Isso é um mito total. É verdade que nem todo o seu cérebro está totalmente funcional o tempo todo, mas isso não significa que não esteja fazendo nada. Nosso cérebro é feito de várias zonas, diferentes departamentos que são todos responsáveis e capazes de fazer coisas diferentes. Se você está sentado e assistindo um filme, por exemplo, então a parte do seu cérebro que se lembra da letra da canção e a parte do seu cérebro que opera seus principais grupos musculares basicamente ficam em estado de prontidão, já que não são necessários. O cérebro humano representa cerca de 3% do nosso peso corporal, mas utiliza 20% do nosso consumo total de energia. De seu parceiro de viagem mais legal ao seu amigo favorito, os cães são realmente os melhores amigos do homem. Mas você realmente conhece o seu melhor amigo? Vamos te contar alguns fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre seu cachorro. Para começar, você sabia que os cães são descendentes dos lobos? Sim, vamos aprender um pouco mais. 1. Caminhadas matinais são importantes para eles, especialmente as longas. Bem, temos certeza de que você já se perguntou por que eles demoram tanto para encontrar um lugar para fazer cocô. Pesquisadores descobriram que os cães, quando observados soltos, sem guia em um ambiente livre, fazem cocô em alinhamento com o campo magnético da Terra. O que significa que eles preferem fazer cocô no eixo norte-sul, evitando o eixo leste-oeste completamente. Não se sabe o porquê, por isso, um outro estudo está sendo realizado sobre a preferência deste hábito engraçado. 2. Quem pode resistir ao olhar deste cachorrinho? Bem, no momento em que um humano olha para ele, o olhar de um filhote instantaneamente libera o hormônio do amor, ocitocina. Provavelmente é por isso que nos derretemos e nos apaixonamos profundamente por eles. Um fato mais interessante sobre os olhos deles é que a natureza tem sua própria maneira de protegê-los. Os cães têm uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, que pestaneja para frente e para trás para proteger os olhos e mantê-los limpos. 3. Castrar um cão com certeza aumenta a sua vida e controla a população canina, motivo pelo qual é preferido por muitos donos de cães. No entanto, você já pensou no que poderia acontecer se você não castrasse sua cadela, seu cachorro ou sua prole? Em reprodução constante, você poderia literalmente ter uma casa cheia, com 67 mil cães, em apenas 6 anos. Uau! Isso sim seria uma grande família! 4. Observar um cachorro reagir a sons estranhos com o movimento de sua orelha pode parecer engraçado, certo? Bem, você sabe como eles fazem isso? É realmente super fácil para eles.
Um cão tem mais de 12 músculos separados que controlam o movimento de suas orelhas, fazendo com que seja todo ouvidos, de onde quer que o som venha. Isso explica eles não gostarem de trovões, provavelmente porque o som amplificado machuca seus ouvidos sensíveis. 5. Ouvimos dizer que anjos não têm asas, mas sim bigodes. Oh, isso é super fofo, não é? Mas por que os cães têm tantos bigodes? Os encontrados na área do focinho, acima dos olhos e abaixo das mandíbulas são sensíveis ao toque e são chamados vibriças. Eles são tão sensíveis que podem sentir a menor mudança no fluxo de ar. 6. Os cães possuem uma imensa quantidade de energia que os mantém alertas e ativos a qualquer hora do dia. Mas como eles suam? Bem, os cães, ao contrário dos humanos, suam apenas nas áreas que não têm pelo, ou seja, suam pelo nariz e pelas patas. 7. Muitas vezes achamos que nosso cachorrinho pode ficar com medo do escuro, mas aqui está um fato interessante. Os cães realmente podem ver no escuro, com a ajuda do tapetum lucidum, uma membrana semelhante a um espelho nos olhos dos cães. 8. Os cães têm um instinto para detectar doenças humanas e doenças como o câncer. Mas como? As células cancerígenas liberam diferentes resíduos metabólicos, diferentemente das células saudáveis do corpo humano. E é aí que os cães podem perceber, simplesmente cheirando a respiração de um ser humano. 9. Todos nós já ouvimos cães uivar olhando para a lua. Bem, achamos que é porque eles gostam da lua. No entanto, é possível que eles uivem devido à sua atração gravitacional. Ela pode impedir que o cão durma e deixá-lo inquieto, fazendo com que uive. 10. Quando seu pet fica ao lado de seus pés, você adora, não é? Mas há um significado nesse gesto. Segundo pesquisadores, é assim que um cão se empodera sobre o seu humano e assume o papel de protetor.